Olá, bem-vindos a mais um Beleza Feita com Arte. E no programa de hoje teremos uma novidade, com um convidado mais que especial. Ele é farmacêutico, pós-graduado em marketing e cosmetologia, mestre em ciências da saúde, biologia celular e molecular pela Faculdade de Medicina do ABC e esteticista pelo Instituto Meso. Com tudo isso, é claro, é o orgulho da Dona Eunice, um professor nato com experiência em docência há mais de 10 anos. Aqui conosco hoje o professor Rafael Ferreira. Andréia, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui, com todo o pessoal aí de casa também, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas novidades. Fantástico, estamos aqui muito ansiosos que você tem que trazer aqui para nós. Opa, vamos trazer inovação, qualificação de técnica e amparo para os resultados dos nossos profissionais, subir de nível. Rafael, você falou em inovação. E você, como farmacêutico, tem contato com diversas classes profissionais, esteticistas, médicos, fisioterapeutas, enfim, é infinito aí essa sua possibilidade de trabalho. O que esse contato com esses profissionais traz de possibilidades para você trazer as suas inovações, as suas criações técnicas? Sabe, André, eu costumo dizer que o farmacêutico ele é o profissional do meio de campo da área da saúde. Justamente por conversarmos com todas as outras áreas, eu conheço um pouquinho do que está lá atrás no desenvolvimento, o que é a característica que um produto precisa ter e o que está lá na frente, o que é amparo da técnica, o que o profissional realmente precisa da característica desse produto. Então é legal que a gente conhece o processo um pouquinho maior. Eu consigo, a partir do anseio de uma necessidade da técnica, chegar para um desenvolvimento. Então hoje, até dentro desse nosso cenário da cosmetologia, fragmentou-se bem até essa nossa atuação. 2 pontos, porque a área ficou grande até demais, né? Ficou, tanto é que tá tendo uma feira na qual mostra-se uma inúmera quantidade de princípios ativos. Temos outras feiras de técnicas com inúmeras quantidades de equipamentos e recursos. A cosmetologia, então, está se fragmentando no momento laboratorial e nesse momento de prática de aplicação clínica. O farmacêutico, então, ele consegue transitar muito bem dentro dessas 2 áreas principais. Aí você vai trazer, você deve ser um profissional disputado aí, né? Entre a indústria e as empresas, né? A parte comercial. Sim, eu passei um tempo por parte laboratorial, mas hoje o meu foco está mais na linha de frente mesmo, com o desenvolvimento de técnicas, avaliação de resultados e, óbvio, tudo com muita segurança e comprovando a eficácia dos nossos tratamentos, métodos, pautado em estudos, que eu acho que isso é fundamental. Inclusive, a estética hoje, pessoal, está carente de estudos, então a gente precisa da ajuda de vocês para publicar resultados, publicar artigos, publicar notas de acompanhamento desses pacientes para cientificar um pouquinho todos os andamentos das nossas condutas terapêuticas e estéticas. Você falou sobre a importância da ciência em tudo que envolve os tratamentos estéticos, que é a nossa pauta. E eu sei também que você é louco por estudo, louco pelo ambiente universitário. Com todas as suas viagens, os cursos que você vem ministrando, feiras, congressos, como que você faz para estar dentro do ambiente universitário que você tanto gosta? E ainda tem mais um ponto para deixar isso mais tumultuado, que é o ambiente da clínica, porque eu também atendo, então eu clinico. Eu venho de uma família de professores. Então, meu pai era professor, minha mãe é professora, meus tios são professores. Então, a gente tem esse know-how de ensino em casa. Eu cresci admirando professores, sendo amigo de professores. Então, é algo que eu sempre gostei e tenho prazer em fazer. Mas o atendimento, essa linha da pesquisa, eu era aquela criança chata do mas por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? E que sempre gerava perguntas. Eu acho que as perguntas é que são fundamentais para direcionar novos posicionamentos. Por que eu faço isso dessa forma e não daquela? Ou se eu fizer de uma outra, eu posso ter um resultado melhor ou pior? Óbvio que não é o acaso,
sempre pautado, né, André? Eu não posso sair testando algo totalmente inovador sem... De onde saiu isso, Rafael? Em que mecanismo fisiológico, anatômico você tirou essa ideia? Então a gente faz um estudo dessa parte da fisiologia, como que funciona o corpo, da interação dos princípios ativos com os nossos recursos, antes de chegar na proposta da técnica. Eu sou realmente apaixonado nisso. Eu digo que às vezes a gente entra dentro do laboratório, dentro da sala de aula com uma ereção intelectual. A gente tem realmente aquele prazer em fazer isso. É algo que me estimula a trabalhar com o novo e descobrir respostas. Chegar naquele ponto onde até então não se entendia o porquê. Entender o porquê é o que mexe comigo. Ai, que bom. Isso é excepcional e muito importante para a técnica que você vai estar apresentando aqui hoje. Com certeza. Né? Que é uma novidade. Novidade, começou de uma adaptação, correlacionou-se informação e eu falei, mas por que não assim? Se a ideia é gerar um processo inflamatório, se é aumentar a permeação de ativos, estimular o corpo a produzir colágeno, elastina, a densificação da pele, por que não variar essa técnica em favor do profissional, em favor do curso, em favor do resultado? Então, somei essas três coisas, é isso que eu venho hoje apresentar aqui para o pessoal. E agora há pouco você falou sobre o batizado dessa técnica. E aí, como que ela se chama? Bem, a gente trabalhou com o nome do recurso e a nossa proposta terapêutica. Então, hoje a gente vai apresentar sobre dermografismo estético. Vamos mostrar como é que faz? Com certeza. Vai ser interessante, pessoal, porque com o dermografismo estético vocês vão poder tratar rugas, manchas, flacidez, estria, capilar, praticamente tudo na ponta da agulha feito da maneira certa. Mas eu prefiro mostrar, que eu acho que vai ficar muito mais fácil de entender. Pessoal, então como é um procedimento minimamente invasivo, questões de ordem e biossegurança. A pele ela deve ser higienizada com antisséptico. Então essa pele ela já foi preparada, já passou-se o antisséptico, já foi previamente anestesiada. Questão de ordem 2. Essa anestesia ela tem que ser removida antes de começar o processo do dermografismo estético. Por quê? A ideia não é introduzir o anestésico com a agulha, é só preparar o tecido para a agulha. Então, com pele preparada, devidamente anestesiada, vamos dar um close no procedimento mesmo?
Que inovação, né? Adorei a técnica, a apresentação. E ficou comigo 2 pontos aqui para a gente fechar aqui o nosso programa. O primeiro é com relação à própria técnica. Percebi que é levemente invasivo. Qual profissional pode e qual profissional não pode executar a técnica? Essa é uma ótima pergunta, Andréia, porque quando se fala de agulha vem essa confusão. Estou habilitado para, não estou habilitado para. Portanto, os profissionais da área da saúde já ficou bem claro que eles têm essa atuação com os pérfuros cortantes. O que fica às vezes um pouco na dúvida é o profissional esteticista. Então a gente vai levantar até um pouquinho de legislação para dar amparo para o pessoal. Quero falar com você, quero te explicar um conceito. Primeiro é sobre a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Na sua CBO, profissional esteticista, está descrito que você trabalha com materiais pérfuro-cortantes, portanto a agulha está no seu âmbito de trabalho. O que a gente precisa agora deixar bem claro, tanto para o profissional esteticista como para os demais profissionais da área da saúde, que a limitação vai estar na profundidade da agulha. Por quê? Agulhas que têm profundidade superior na penetração da pele de 1,5 milímetro demandam de recursos anestésicos com infiltração e bloqueio anestésico, ou seja, injeção de anestesia. Somente os profissionais amparados por classe que podem fazer nessa profundidade. A quem disso, o profissional da saúde e o profissional esteticista está mais do que amparado, Andréia. Então você pode sim, desde que esteja dentro dessa característica. Então, perfeito. Então, a área da saúde pode estar investindo, pode estar procurando essa inovação. Com certeza, porque é um recurso que está aí para melhorar resultados, está dentro da nossa área de atuação, então ninguém está fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, interpretamos a legislação e os dizeres de forma correta, casamos técnicas em prol de resultados. Excelente, é por isso que sua agenda está cheia, seus cursos Graças estão a aí Deus. pelo Brasil afora. E o segundo ponto é com relação ao produto. Boa. Né? Quais são os produtos, os ativos indicados para esse tipo de técnica, por dermografismo estético? Ótimo, André. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que, como eu estou com a pele lesionada, eu tenho que ter alguns produtos com características para essa situação. Primeiro, a gente abre porta de entrada para permeação de ativos. Então as apresentações cosméticas elas devem ser de fluidos preferencialmente. Formulações viscosas elas atrasam o processo de entrada. Então os fluidos são os preferenciais. Então, a primeira coisa é escolher a apresentação cosmética certa. Segundo, a pele está lesionada, está tudo aberto, a função barreira caiu. O nosso produto ele não pode ter corantes, não pode ter aromatizantes fortes, não pode ter grande carga de conservantes, de tensoativos, como por exemplo as emulsões, os cremes, porque tudo isso pode gerar quadro de alergia e irritação. O ideal até é que se trabalhasse com perfis estéreis para permeação. Só que no Brasil não existe ainda um cosmético estéreo, não é reconhecido. Então eu fiz um desenvolvimento em parceria com o pessoal da Meso, onde eles desenvolveram essas ampolas aqui, que seriam monodoses de perfil estéreo, ou seja, você abre, rompe essa esterilidade. Eles fizeram um teste para mostrar que esse produto ele tem essa característica de esterilidade, mesmo a Anvisa não reconhecendo, e usa tudo de uma vez, sem conservantes, sem corantes, sem nada que possa aumentar o quadro. Então isso é uma segurança. Primeiro ponto fundamental. Segundo, que eu vejo muito erro, tudo que é produto que é externo, não pode adentrar o organismo, eu não posso colocar pós a técnica de dermografismo estético, como por exemplo o fotoprotetor. Então, eu não posso aplicar o fotoprotetor após a sessão, mas eu também não preciso mandar embora o nosso cliente totalmente desprotegido. Então hoje a gente começa um novo conceito dessa proteção solar, que seria uma fotoneutralização, ou seja, não é um filtro solar, mas são ativos que têm capacidade de neutralizar um pouquinho a carga dessa radiação, como por exemplo antioxidantes fortes. Eu posso colocar alguns clareadores. Esse nosso produto desenvolvido, o Dermilaser, por exemplo, ele tem capacidade de absorver a luz,
no seu interior, muda a característica química e lança ela de volta para o meio ambiente, no caso dentro da pele, na luz vermelha, que é uma luz cicatrizante. Então não é um filtro, mas ele tem uma característica parecida com o filtro e já vai tratando o tecido. Então olha que legal, quantas ações eu posso fazer, desde um estímulo geral até aquela pessoa que às vezes, porque é uma técnica que sensibiliza um pouco o tecido, gera um pouquinho de desconforto, quero fazer uma análise pontual, ser um estímulo dos chamados pezinhos de galinha, né? Ninguém tem isso, eu tenho certeza que nenhum de vocês tem um paciente com essa característica para tratar. A cicatriz de acne pontual, então são áreas pequenas, e o que eu posso fazer? Dar um boom de cicatrização, então trabalhar com a ideia de um curativo cosmético. O que seria um curativo cosmético? Ó, eu tenho esses strip pads, que eles são enriquecidos com silício, e esse silício aqui ele tem alta capacidade de cicatrização. Então, uma das coisas legais para trabalhar com essa técnica no Brasil, André, é diferente, por exemplo, das técnicas de peeling tradicional. O nosso agente de agressão aqui é a agulha. A agulha não sensibiliza na presença da luz. Então, diferente de muitos ácidos. Então, a técnica é ideal para o nosso perfil, para o Brasil, com característica de radiação altíssima. O negócio agora é se capacitar, entender como que funciona o procedimento, porque dá para se colocar praticamente em todos os tratamentos estéticos do dermografismo. Muito esclarecedora a sua explicação. Acredito que todos ficaram muito empolgados, entusiasmados aí em aprender a técnica. Então aqui na tela tem os contatos do professor Rafael e a agenda de cursos, né, dos locais onde você vai estar ministrando os cursos da técnica do dermografismo estético. Muito obrigada por ter comparecido aqui no Beleza Feita com Arte. André, eu que agradeço você pelo convite, poder conversar um pouquinho, explicar sobre a técnica, falar com o pessoal lá em casa. Vou ficar esperando até um próximo convite, viu? Ah, com certeza. Está aberto, né? Estamos abertos a novos programas e também aos nossos eventos, né? A parceria Mag Estética Rafael Ferreira e Meso, que é uma referência aí nos nossos eventos. Queria aproveitar até também a sua audiência, André, para convidar o pessoal para assistir também mais um outro programa virtual. Posso? Com certeza. Eu queria convidar você para acompanhar o Descomplica Estética. É um programa que a gente fez muito especial para contar tintim por tintim aquelas dúvidas do mercado da estética, o que está difícil entender como funciona um equipamento, como funciona um cosmético, como é um tratamento. Entra lá no YouTube, pessoal, Descomplica Estética. Nosso muito obrigado e continue nos acompanhando.